Hoje vamos acompanhar a história desse jovem rapaz, que acabou perdendo seu pai, além de ter sido traído por sua ex-namorada e pelas pessoas que ele considerava seus amigos. Além disso, o jovem acabou sendo jogado no mar para virar comida de peixe. Porém, 5 anos depois ele retornou em busca de vingança, jurando que todos os que o fizeram sofrer no passado, iriam comer o pão que o tinhoso amassou agora. O manhã começa com o general Jean Bachin visitando o túmulo de seu pai, e em seus pensamentos ele dizia que tinha lutado por 5 anos, e finalmente estava de volta. Não demora muito para que um de seus soldados viesse passar seu relatório, sobre a investigação que ele tinha iniciado. Porém, como eles não tinham encontrado muita coisa, o general ordenou que ele continuasse buscando, pois agora que ele estava de volta, ele faria de tudo para poder conseguir vingança contra aqueles que mataram seu pai. O soldado menciona que a esposa dele, da família Wang, deixou uma mensagem pedindo para que ele mantivesse contato com ela, além de que ela iria buscá-lo em breve também. Nesse momento vemos uma parte do passado dele, mais especificamente pouco antes de seu pai morrer. Basicamente a cirurgia custaria em média 20 milhões, e se ele não conseguisse o dinheiro logo ele provavelmente iria falecer. Ele até tentou convencer o doutor de fazer a cirurgia primeiro, para que assim seu pai tirasse o dinheiro da conta quando estivesse bem, mas o médico foi completamente arrogante com ele, dizendo que se ele não tinha o dinheiro era melhor ele pedir emprestado, até porque ali não era um hospital de caridade. A única solução que ele pensou na hora foi tentar entrar em contato com seu avô, mas lá seu tio o impediu de entrar, dizendo que não emprestaria sequer um centavo. Com isso Jean começou a falar algumas verdades para seu tio, dizendo que foi o pai dele quem o ajudou quando ele estava no fundo do poço, mas mesmo assim ele se recusava a emprestar qualquer quantia, e disse que era melhor apostar em corridas de cachorro do que emprestar para ele. Isso acabou fazendo com que nosso protagonista ficasse completamente em fúria, dizendo que se ele não emprestasse o dinheiro, jamais iria perdoá-lo, e ainda por cima também tentou pegar seu tio, fazendo com que a escória ficasse com medo dele. Mas logo Jean acabou sendo acertado pelos guardas com uma espécie de arma de choque, e ficou no chão sem ter muito o que fazer. Como já não tinha mais a quem recorrer, ele decidiu tentar pedir dinheiro para sua namorada dessa vez, e temos uma cena de um tipo de festa acontecendo. No entanto, logo na entrada ele já estava sendo segurado pelos seguranças em si. Aqui vemos a cascavel da namorada dele aproveitando com seu novo companheiro. Quando ele finalmente conseguiu entrar, as pessoas ao redor começaram a humilhar ele. Como se não bastasse isso, seu primo ainda empurra para dentro da piscina, e começa a humilhá-lo na frente de todos também. Ao invés da namorada dele fazer alguma coisa para ajudar, a Sukuri apenas ficou falando que ele não era útil para nada. Já deu para perceber que a humilhação que ele estava passando aqui era enorme, mas como ele precisava e muito do dinheiro para a cirurgia de seu pai, infelizmente ele acabou aguentando tudo isso calado. Jean começou a explicar o motivo de estar ali, e ainda implorava para que sua namorada o ajudasse a conseguir o dinheiro para a cirurgia de seu pai, e ela logo aparece pedindo para que ele se calasse, dizendo que emprestaria o dinheiro para ele, porém com uma condição: ela gostava do primo ele, chamado Yuan, portanto não era para ele importuná-la mais. No momento ele não estava acreditando muito no que tinha acabado de ouvir, mas ela confirma logo depois, dizendo que ele não seria nada se não fosse pelo pai dele, e joga o cartão que continha o dinheiro no chão para que assim ele pegasse, sendo que não custava nada dar o cartão nas mãos dele. Aqui foi o ápice da humilhação, e as pessoas riam tanto do nosso protagonista, que se ele virasse o Coringa aqui eu confesso que acharia bom demais. Mas ainda assim ele se conteve e decidiu apenas pegar o dinheiro e se retirar do local. Mas pelo visto isso não seria tão simples quanto parecia, já que seu primo disse para ele ficar de joelhos e ainda latisse. O problema não estava tanto no que o primo dele tinha acabado de pedir, mas sim no que ele diria a seguir. Quando ele fala para Jean ficar de joelhos como seu pai, ele não se segurou mais e deu um belo soco na face da escória da sociedade, o lançando para longe como se fosse um simples pedaço de estrume. Ele aproveita a oportunidade para pegar o cartão que continha o dinheiro para a cirurgia de seu pai e sai correndo, abandonando o local de pessoas tóxicas. Algum tempo depois ele finalmente conseguiu entrar em contato com o doutor, dizendo que tinha conseguido o dinheiro e tinha pago a taxa da operação, por isso ele poderia finalmente operar seu pai. Mas o doutor disse que estava prestes a avisá-lo de que seu pai tinha falecido. O choque acabou sendo tão grande, que ele começou a pensar que o doutor na verdade tinha desistido da operação com medo de que ele não iria conseguir o dinheiro. Para falar a verdade, eu também não duvido muito que o verdadeiro motivo tenha sido esse, mas logo ele acabou sendo carregado pelos seguranças para fora do hospital. Porém, é um fato de que a dor que ele estava sentindo aqui sequer cabia em seu peito. Nas memórias do general Jean, ele apenas lembrava de que no dia do enterro de seu pai, estava chovendo muito, e os capangas de alguém poderoso pelo visto estavam dando uma surra no protagonista, dizendo que ele estava destinado a falecer juntamente com o pai dele, e o líder deles ordenou que eles o jogassem no mar, para que assim virasse comida de peixe. Entretanto, o protagonista agora chamado de general, voltou triunfante após servir o exército 5
5 anos depois. O general então pede para seu soldado que entrasse em contato com sua esposa, mas o soldado menciona que como ele já era o líder, ele não precisava ser o marido normal da família Wang, que era a família de sua esposa. Mas ele responde dizendo que precisava sim, pois sem a ajuda do tio Wang que casou sua filha com ele, provavelmente ele teria morrido, ou algo assim, portanto ele precisava de uma identidade normal, pois ele faria com que todas aquelas pessoas que não se importavam com seus parentes, pessoas egoístas e gananciosas, ficassem abaixo de seus pés. Nesse momento vemos um carro em alta velocidade, e a motorista perguntava para a senhorita Chuel por que ela tinha que ir pegar Jian sozinha, até porque ela tinha uma reunião de negócios com o gerente Shen sobre um investimento, e não poderiam atrasar nisso. Como foi o pai dela quem tinha feito esse pedido, ela não tinha como recusar, e apenas pediu para que sua assistente motorista acelerasse ainda mais para que eles chegassem lá mais rapidamente. Quando a motorista assistente acabou falando algumas coisas cruéis sobre nosso protagonista, ela apenas ficou em silêncio sem saber muito como responder a essas ofensas, já que ela era esposa dele. Logo no aeroporto vemos Jian completamente mudado, se comparado a quando ele perdeu seu pai. Pela conversa dele no telefone já deu pra ver que agora, ele era uma pessoa muito importante e influente pelo visto. Além disso, como ele salvou uma família importante há 3 anos atrás, eles falavam para Jian que se ele precisasse de qualquer coisa, bastava dizer pra eles. E já deu pra ver também de que as garotas ao redor não paravam de olhar para nosso protagonista. Como nosso protagonista tinha seus próprios planos, ele fala para o rapaz no telefone que não tinha muita necessidade disso, porém como ele ainda precisava de uma identidade naquela cidade para poder se encaixar lá, ele menciona que entregaria a corporação Hongjin para ele, e ao avistar o carro de sua esposa ali perto diz que eles falariam sobre isso mais tarde. Aqui ele mudou completamente seu jeito real de ser, apenas para poder disfarçar. E nos pensamentos da bela donzela, ela dizia que ele não tinha mudado nada como soldado nos últimos anos, mas isso é apenas o que ela pensava. A secretária então recebe uma ligação do gerente Shen, e logo ela diz que ele passou uma mensagem para ela, dizendo para ela não se preocupar pois ele iria buscá-la em casa. No entanto, pela face da bela donzela, já deu para ver que tinha alguma coisa de errada nisso, até porque eles estariam discutindo negócios, portanto não tinha necessidade alguma de ele ir até sua casa. Já na mansão da família Wang, o gerente dizia para sua tia que logo ganharia 2 milhões com investimento, portanto poderia ajudá-los a sair dessa crise atual. Mas aparentemente os interesses dele estavam apenas na divina dama Xue, e a mãe dela dizia que faria ela se divorciar de Jian logo que ela voltasse, para poder casar com ele. Felizmente, a senhorita Xue acabou ouvindo o que sua mãe tinha dito recentemente, e responde que eles iriam discutir apenas negócios da empresa. Sendo assim não era apropriado que o gerente Shen fosse até a casa dela. O Strum então fala que logo eles se tornariam família, portanto não tinha necessidade disso tudo. Além do mais, a velha diz que o gerente Shen disse que daria a ela $1 milhão para poder salvar sua empresa, que estava atualmente passando por uma crise. O protagonista não deixou esse comentário passar em branco, e decidiu prestar um pouco mais de atenção na conversa. O gerente acaba pedindo para que a divina dama não fosse tão teimosa, já que ele sabia da crise que a empresa dela estava passando recentemente, e até mesmo a mãe dela acabou ofendendo seu namorado após ouvir o que o Strum tinha acabado de dizer. Jian então diz que poderia conseguir $1 milhão que ela precisava, mas logo o gordo acabou dando risada do nosso protagonista, e a cascavel da mãe dela com certeza não fez nenhum esforço para ignorar o que ele disse, além de que ela já tinha preparado os papéis do divórcio para que sua filha se separasse dele, mesmo com o protagonista dizendo que tinha alguns amigos que poderiam ajudá-lo com isso. O estrume de gado continuou fazendo com que a moral do general fosse para o fundo do poço, e ainda por cima de vanglória dizendo que investiu na maior empresa dali, que por coincidência era justamente a empresa que nosso protagonista tomaria controle em breve. Após isso a divina dama diz que isso não era tão simples quanto ele imaginava, e pediu para que sua assistente o tirasse primeiro dali. Quando a escória da sociedade se aproxima da divina dama, ele iria tocar justamente onde não devia, mas logo nosso protagonista aparece pegando na mão do estrume de gado. Jian diz que eles ainda não tinham sido devidamente apresentados um ao outro, mas a real intenção dele foi apenas fazer com que a escória se afastasse de sua bela donzela, enquanto o gordinho dizia que tiraria seu investimento daquela família. A mãe dela pedia para que ele não fizesse isso, e vemos que nosso protagonista estava fazendo uma ligação no fundo, enquanto tava essa confusão toda. Para que o estrume aceitasse as desculpas do protagonista, ele teria que ficar de joelhos e lamber seus sapatos, além de assinar os papéis do divórcio também. Mas claramente Jian acabou rejeitando a oferta não muito generosa do gordinho, dizendo que tinha que atender uma ligação. Logo o celular da escória toca, e ele precisava atender aquela ligação. Ele acabou ficando todo empolgado pensando que tinha atraído a atenção das altas autoridades, já que era um secretário importante que tinha ligado para ele. O estrume acabou até mesmo jogando na cara do nosso protagonista a ligação que ele tinha recebido, dizendo que ele jamais conseguiria uma conexão como aquela. Mas logo que ele atende o telefone, ele descobre que a empresa Hongjin, que ele se vangloriava recentemente, iria parar de investir na empresa dele.
Sendo assim, naquele momento eles estavam cortando todas as colaborações de negócio ainda ativas. Sem saber o que estava acontecendo, só então o gordinho percebeu que tinha feito algo que jamais deveria ter feito, que é justamente ter mexido com uma pessoa e não deveria. Quando o protagonista pergunta para o gerente Shen se o investimento dele era bem sucedido, a escória ficou de joelhos perante Jian, pedindo para que ele o perdoasse, já que se eles retirassem o investimento sobre a empresa dele, ele praticamente estaria condenado. E aqui foi justamente o estrume que tinha dito que iria lamber os sapatos de Jian. Até mesmo a cascavel da mãe da divina dama acabou ficando fraca com tamanha notícia que tinha acabado de receber. A bela donzela se perguntava se eles tinham feito algo de errado, já que até mesmo o gerente estava implorando para Jian. Mas como resposta ao gerente, o general apenas responde que não tinha relações públicas e não estava no mesmo nível que ele, como o gerente tinha dito recentemente. Sendo assim, era melhor que ele fosse catar lixo na rua pelo resto de sua vida. Além do mais, uma pessoa do tipo dele era exatamente igual aos caras que o humilharam no passado. O gerente, sem saber muito como agir depois de ter entrado em uma situação tão complicada, pensou que apenas pedir desculpas seria o bastante para que seus erros fossem perdoados. E após isso ele sai imediatamente para poder tentar se redimir de alguma forma. A cascavel da mãe da divina dama começou a perguntar o que foi que nosso protagonista tinha feito, mas no final ele acabou fingindo, dizendo que não tinha feito nada. As garotas então tentam acalmar a velha gaga, para que assim ela não tivesse um ataque de falecimento por causa do nervosismo. E nosso protagonista estava dando graças pela gerente da empresa não ter revelado a identidade dele. Após isso a divina dama começou a ficar chateada, já que por muito pouco ela não tinha conseguido uma parceria que poderia ajudá-la a sair daquela crise atual. Enquanto a velha de antes continuava insultando Jian, ele dizia apenas que poderia ajudar a bela donzela a conseguir uma quantia de 10 milhões. No entanto, é claro que a velha gaga de antes não conseguia acreditar em nada do que ele dizia. Em certo momento ele acabou sentindo uma forte dor em seu peito repentinamente, e como ele não gostaria que elas descobrissem sobre essa ferida, ele apenas disse que estava um pouco cansado. Sendo assim, ele precisava se retirar para conseguir descansar um pouco, mas disse que após um tempo de descanso logo voltaria. A velha de antes já estava para ter um ataque, e a divina dama apenas tentava acalmá-la, dizendo que em breve iria conversar com ele sobre o divórcio. Depois dessa cena toda, vemos nosso protagonista meditando para poder conseguir aliviar sua dor. Graças a essa técnica de meditação, ele conseguiu voltar vivo do exército, mas ainda era necessário encontrar outras 8 peças, e só assim as feridas internas dele seriam completamente curadas. Jian recebeu uma ligação de seu amigo de infância, já que ele tinha descoberto recentemente que nosso protagonista tinha voltado para a cidade. O objetivo do amigo dele na verdade era chamá-lo para o local em que ele estava tendo uma reunião, para que assim ele o ajudasse a conseguir uma assinatura de Jian, e só então ele conseguiria o apoio de uma pessoa que eles conheciam antes. E no final, nosso protagonista acabou aceitando ajudá-lo, dizendo que em breve estaria por lá. No local em que o amigo do protagonista estava, o jovem tentava convencer o investidor a fazer a assinatura logo, já que em breve Jian estaria por ali também. Porém no final ele apenas estava querendo esperar pelo nosso protagonista para poder fazer isso. Por falar nele, não demora muito para que ele chegasse no local. Aparentemente o objetivo desse cara na verdade era humilhar Jian, já que aparentemente ele deve ter tido alguma briga com ele no passado, ou alguma coisa assim. O show começou com algum dos capangas dele chutando uma cadeira para nosso protagonista, mas claramente ele já tinha percebido qual era a real intenção deles. Os comentários naquele local sobre Jian ter servido o exército não era dos melhores, e digamos que eles apenas pioravam um comentário após o outro. Até mesmo uma garota que gostava do nosso protagonista no passado chegou a mencionar algo que não devia, e ainda se vangloria pelo seu namorado ser gerente de recursos humanos da Hongjin. Enquanto isso, Jian ficava apenas calado ouvindo tudo o que as serpentes naquele local diziam, mas sem se deixar afetar por isso. Porém um amigo dele não aguentava mais ouvir aquilo, e logo chama o protagonista para que eles se retirassem dali, até porque não imaginava que a intenção deles era na verdade apenas humilhá-lo. O estrume de antes decidiu jogar sujo, e começou a falar do bebê dele e da necessidade que ele tinha em conseguir aquele investimento, até porque a esposa dele estava prestes a largá-lo se ele não conseguisse um emprego digno logo. O jovem, sem saber muito o que fazer, acaba cedendo e perguntando o que ele gostaria que ele fizesse. Como respostas disso, o ser que sequer merece ser chamado de animal, pois isso seria uma ofensa aos animais, derruba uma garrafa de champanhe nele, pedindo em seguida para que eles se ajoelhassem e se humilhassem perante ele. E já deu para ver claramente que nosso protagonista não gostou nada dessa atitude arrogante do rapaz. O rapaz, que já estava praticamente sem motivos para continuar vivendo, pergunta o porquê de ele estar fazendo tudo isso, mas a única coisa que a escória de antes queria era que eles se ajoelhassem logo perante ele. Em seguida ele se lembra do que sua esposa tinha dito para ele, e basicamente este jantar seria a última oportunidade de ele conseguir um emprego ou uma renda realmente. Do contrário, ela acabaria indo embora e levando seus filhos junto também. Como ele já não tinha mais nada a perder, deixou seu orgulho de lado e decidiu se ajoelhar perante a escória em sua frente. Porém Jian não o deixou fazer isso, e disse
disse que como ele estava ali por ele não precisava fazer isso. Após isso, o ser que não deveria existir começa a humilhar nosso protagonista novamente. Mas dessa vez a conversa acabou sendo diferente do que ele esperava. Até porque Jean pegou a garrafa de champanhe que ele estava e a quebrou sem dó e nem piedade na cabeça do cara de antes. Como se isso ainda não fosse o bastante, o protagonista acaba dando um belo chute nele, fazendo com que ele fosse arremessado para longe como se fosse nada. O jovem de antes, que se achava a pessoa mais importante do universo, começou a se vangloriar por ser uma das pessoas mais respeitadas da cidade e trabalhar com o grupo Hongjin. Sendo assim, ele continuou ameaçando nosso protagonista. Porém, mal ele sabia que Jean na verdade era general do exército e não ouviria calado o que ele estava dizendo. Jean então revida, respondendo que mesmo ele tendo tido algum sucesso financeiro na vida, isso não dava autoridade para ele humilhar quem não tinha conseguido as mesmas coisas que ele. Além disso, o protagonista ainda lembra a história do que aconteceu há 5 anos atrás, onde ele tinha feito ele passar por um constrangimento enorme na frente de todos. E agora, 5 anos depois, o mesmo constrangimento estava se repetindo. Na volta para casa, seu amigo o elogiava por ele ter finalmente colocado o valentão em seu devido lugar, já que não aguentava mais vê-lo causando problemas para várias pessoas. Além do mais, se não fosse pelo investimento que ele precisava, ele mesmo gostaria de ter tido a oportunidade de fazer o que o protagonista tinha feito. Quando Jean pergunta sobre esse investimento que ele mencionou, logo o jovem tenta disfarçar dizendo para que eles não falassem sobre isso, até porque ele não se arrependia de nada, mesmo que o investimento tenha sido perdido. Além do mais, naquele dia não estava sendo um dia muito bom para o jovem amigo do protagonista, o que acabou sendo um alívio para ele ver o valentão sendo humilhado. Porém, o jovem, que eu não me lembro mais do nome, dizia que estava com medo do que aconteceria quando ele fosse para casa. Afinal, ele sequer sabia como encarar sua esposa e seu filho, com medo de perdê-los para sempre. Jean então tenta confortar seu amigo, dizendo que poderia ajudá-lo nesse exato momento a conseguir um emprego. Em seguida, ele faz uma ligação, provavelmente para a gerente da empresa que ele era dono, e precisava que ela fizesse 2 coisas por ele. Sendo a primeira, ele gostaria que seu colega de classe Liu tivesse um contrato de investimento assinado pela empresa deles. E segundo, ele precisava que ela tirasse qualquer investimento feito na empresa do valentão de antes. O amigo dele, sem saber o que estava acontecendo, acabou pensando que nosso protagonista tinha bebido demais ou bateu com a cabeça em algum lugar, por causa das coisas que ele falava no telefone. De volta ao valentão de antes, ele jurava que arrumaria alguém para que assim pudesse ensinar uma lição ao nosso protagonista. E um tempo depois ele recebeu uma ligação do presidente da empresa que ele trabalhava, recebendo assim uma bronca pessoalmente do presidente, já que eles acabaram perdendo um contrato importante com a empresa Hongjin, tudo por culpa dele. Somente após ouvir que ele tinha ofendido o chefe da empresa Hongjin, ele começou a pensar quem ele tinha ofendido recentemente. E só então ele percebeu que Jean era na verdade o presidente da empresa que ele tanto se vangloriava em ter uma parceria. Voltando para nosso protagonista, ele e seu amigo estavam se preparando para conseguir pegar um táxi e voltar para casa. Porém, logo o cara de antes aparece enchendo as paciências de Jean mais uma vez. Mas dessa vez a intenção dele na real era apenas pedir desculpas pela forma que ele tinha agido recentemente. E ao chamá-lo de presidente da Hongjin, o amigo do protagonista acabou ficando completamente impressionado com ele e não sabia como deveria tratá-lo a partir de agora. Quando Jean acabou mostrando que não aceitaria as desculpas dele, o cara de antes continuou insistindo, chegando a até mesmo se ajoelhar para que assim conseguisse o perdão de Jean. Porém, para evitar que isso se transformasse em algo maior e as pessoas ali descobrissem sua verdadeira identidade, ele acabou aceitando as desculpas dele. Sendo assim, o Strume de antes conseguiria sua parceria com a empresa de Jean novamente. Porém, o protagonista pediu para que ele não revelasse sua verdadeira identidade para ninguém. E por fim, ele se despede deles, dizendo que os deixaria em paz a partir de agora. O amigo dele, como não sabia como se referir agora, tenta conversar com ele formalmente, mas logo Jean diz que era o mesmo de sempre para seu amigo, independente da atual posição dele como presidente da Hongjin. Já na casa da Divina Dama, ela estava pensando que em breve a reunião do conselho aconteceria, e se perguntava como ela explicaria o que aconteceu com o estrume de gado anteriormente, para sua avó. Logo ela recebeu uma mensagem em seu celular. Mais especificamente, pelo que eu entendi, essa mensagem era justamente da gerente do nosso protagonista. Na mensagem dizia que eles aceitaram fazer um investimento na empresa dela no dia seguinte. Eu estou chamando a garota de gerente, mas eu ainda não sei qual é realmente a posição dela na empresa de Jean. Após isso, ela acabou pensando que tinha sido graças ao estrume de gerente que ela tinha conseguido aquele investimento. E com isso, ela acabou pensando que se ela continuasse vendo nosso protagonista, ela acabaria entrando em mais problemas ainda. Por falar no sigma de respeito, logo ele aparece na residência da bela donzela. E finalmente ela decidiu tomar uma atitude, apesar de que essa com certeza não seria uma atitude bem pensada. Ela até tenta conversar com ele sobre o divórcio, porém ele disse que não gostaria de falar sobre isso agora. Quando ela o segura, ela menciona que poderia dar uma casa de campo para ele e 1 milhão também. Sendo assim, ele poderia viver bem com a futura esposa que ele considera
conseguisse arranjar. No entanto, foi nosso protagonista quem a agarrou dessa vez, perguntando por que ela estava falando de um assunto que não era de importância para ele. Além do mais, ele acabou se lembrando do que aconteceu há 5 anos atrás também. Enquanto ele corria dos seguranças com o dinheiro da cirurgia de seu pai, a única quem o defendeu foi justamente a Divina Dama, que não permitiu que os seguranças continuassem a perseguir nosso protagonista. Após isso, ele pede desculpas por assustá-la repentinamente, mas isso é somente porque ele não iria concordar com aquele divórcio, e pedia para que ela não mencionasse isso novamente, até porque logo ela veria que na verdade, casar com ele não foi tempo perdido. Com isso ela acabou se perguntando se aquele era realmente o mesmo homem que ela conheceu no passado, mas logo pensa que ele mudou tanto apenas por causa do dinheiro. Só que mal ela sabia que na verdade ele estava fazendo isso por amor a ela também, e com isso ela decidiu se concentrar na reunião que aconteceria no dia seguinte. No dia seguinte, Jian estava completamente relaxado com relação à reunião com a líder da família Wang, que era a avó da Divina Dama. Até mesmo ela ficou se perguntando como foi que a avó dela convidou o nosso protagonista pessoalmente para aquela reunião. Mais um estrume acabou chegando em seguida, chamado Ongishu, mas logo vamos esquecer o nome dele novamente, e apelidos carinhosos serão acrescentados a ele, como todos os outros estrumes. Ele acabou entrando na onda de humilhar nosso protagonista, e começou rapidamente a humilhá-lo na frente de todos ali, mas claramente deu para ver que Jian na verdade, não estava se importando muito com o que vinha de baixo para poder atingi-lo. Após ver que a Divina Dama defendeu nosso protagonista, ele decidiu falar diretamente com ela, e começa a elogiar a bela aparência que ela possuía, além de que o rosto dela era bem delicado. Mas quando ele finalmente se dá conta de que na verdade, nosso protagonista tomou o lugar dela tempos atrás, acabou passando por uma vergonha enorme. Dessa vez até mesmo os companheiros dele começaram a zombar da escória, e claramente ele acabou ficando com mais raiva ainda de Jian, mas jurou que iria fazer ele passar por um constrangimento 2 vezes maior. Um tempo depois, a velha que era atualmente a chefe da família Wang, enquanto o verdadeiro líder estava fora temporariamente, finalmente tinha chegado para poder dar início àquela reunião. Jian, como forma de respeito, decidiu pessoalmente cumprimentar a velha gaga, que pergunta o que ele tinha feito no exército nos últimos anos. O objetivo dela em ter convidado ele ali era somente para conseguir alguma informação se ele subiu de cargo ou algo assim, mas quando ele disse que não tinha alcançado uma patente alta, logo a expressão dela mudou, porém ainda assim permitiu que ele participasse daquela reunião. Após finalmente iniciar aquela reunião, ela menciona que a empresa Hongjin anunciou um novo projeto, chamado Lingerie de Primavera. Portanto, a família Wong enviaria 2 de suas marcas para poder completar a licitação, e talvez conseguir essa parceria com a Hongjin. Mas como a empresa da Divina Dama não estava indo muito bem, caso aquela proposta desse errado, a empresa dela seria assumida pelo gado de antes que acabamos de ver sendo humilhado na frente de todos. A bela donzela até tenta ir contra a decisão de sua avó, já que a empresa que ela possuía tinha sido criada somente pelo seu pai, com puro suor e trabalho. Mas a velha tóxica mostrou sua verdadeira identidade, de uma cobra experiente, e disse que se ela quisesse tirá-la da presidência daquela empresa, ela o faria com facilidade. Sendo assim, era bom que a Divina Dama não ousasse ir contra a vontade dela. Como a bela senhorita não tinha muitas opções aqui, acabou aceitando o que a Cascavel tinha dito. Mas em seus pensamentos, ela estava indignada por ela sempre preferir apenas o estrume de antes, somente por ele ser homem. Por falar nele, mais uma vez ele começa a humilhar nosso protagonista na frente de todos. Porém, enquanto ele fazia isso, o sigma de respeito apenas deixava o estrume ter sua pequena glória temporariamente, já que em breve seria a hora de anunciar a todos que ele era o presidente atual da Hongjin. Eu gostaria de me desculpar com você que gosta dos meus vídeos e das minhas narrações. Infelizmente eu acabei pegando uma gripe, que me impediu de narrar o vídeo dessa vez. Provavelmente no próximo vídeo eu ainda não terei melhorado, e caso isso aconteça, infelizmente terei que usar essa voz robótica novamente. Porém eu prometo que logo que eu melhorar eu volto a narrar os vídeos, então por favor continue apoiando o meu trabalho. Se você quer ver a continuação dessa história, não esquece de fortalecer com o seu like. É sempre uma honra para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.